Olá, meu nome é Antônio Aquino e você é uma pessoa santa? Quando a gente fala isso, as pessoas já até assustam. Já vai querer o santão querendo ser, o crente querendo ser o santão aí. Veja, por mais que algumas pessoas usem a santidade para se colocar acima das outras, a palavra de Deus nos ordena a sermos santos. E uma das características de quem é santo de verdade é não querer se achar mais importante que os outros. Então a palavra de Deus realmente fala a respeito de santidade. E o que é santificação? Então vamos lá, meu nome é Antônio Aquino e nós estamos numa série de estudos sobre a salvação. Hoje nós vamos falar sobre santificação. Nela, Deus transforma pecadores em pessoas parecidas com Jesus Cristo. Então, na santificação, a primeira coisa que a gente faz é lutar contra o pecado e depois buscar parecer mais com Jesus Cristo. As duas coisas devem andar juntas. Não é você falar assim, eu vou deixar de ouvir isso, deixar de comer isso, deixar de assistir isso, só porque eu não quero me contaminar. Nós precisamos levar em conta esse segundo aspecto aí. Nós precisamos parecer com Jesus Cristo, viver como Jesus Cristo viveria. Não que isso vá garantir a nossa salvação, mas é porque nós precisamos ser discípulos de Cristo, andar nos seus passos. Então, o cristão é aquele que é imitador de Cristo. Se você diz que é cristão e não imita Cristo e não quer viver em santidade, infelizmente você não pode ser considerado cristão. Cristão, ele quer ser santo, assim como Cristo era santo. E essa santidade, ela é uma ordenação que está lá, Deus já colocou na palavra de Deus no começo da história. Lá em Levítico, capítulo 20, versículo 26, Deus diz o seguinte para o povo: sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dos outros povos para que sejam meus. Ou seja, enquanto os outros povos andavam longe do Senhor, distante do Senhor, Deus fala, vocês têm que ser santos. Um povo separado, que vai andar nos meus caminhos, seguindo os meus mandamentos e as minhas leis. Então, quando a gente olha lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2, Paulo vai se dirigir à igreja como igreja santa. Olha como ele vai começar a carta aos Coríntios. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Ou seja, a igreja de Deus é formada de pessoas que querem ser santas e estão se santificando através do Espírito Santo, obedecendo a lei de Deus e fugindo do pecado. Que pecados? Às vezes as pessoas ficam na dúvida sobre o que é pecado. A palavra de Deus ela é bem clara. Vai falar bastante a respeito de pecado. Olha o que o texto vai dizer aí no 1 Coríntios 6, do versículo 9 em diante. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Senhor Deus. Então, tudo isso aqui é pecado. Não sou eu que estou querendo ser um moralista, não sou eu que estou criando pecado, é o que o próprio Deus diz aqui na palavra dele. Então, se você discordar de que essas coisas aqui são pecado, tudo bem, isso aí é entre você e Deus, mas nós cristãos de verdade, nós vamos buscar seguir essas orientações aqui, porque nós andamos em santidade e nós somos justificados, ou seja, Deus já perdoou os nossos pecados, então nós lutamos agora contra esses pecados para não voltarmos a praticar. Lá em Gálatas, capítulo 5, naquela famosa lista de obras da carne, o fruto do Espírito, Paulo ele vai dizer a respeito de mais pecados. Olha só o que está escrito aí no... Deixa eu colocar aqui a partir do versículo 19. Depois vocês leiam antes, o vídeo não ficar muito longo. As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias,
divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito aí aqui é a questão de parecer mais com Jesus Cristo. Como que Jesus Cristo era e como nós devemos ser. O texto vai dizer, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Jesus Cristo crucificaram na carne as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, aqui nós temos a distinção sobre o que é andar segundo o pecado e andar segundo a vontade de Jesus Cristo. E aí nós também precisamos falar que na santificação há uma colaboração entre Deus e o homem. Ao contrário de outros aspectos da salvação, onde Deus faz exclusivamente, age sozinho, como no caso da eleição, no caso do chamado e da regeneração e da justificação, nós temos aí a conversão e a santificação, que é uma colaboração entre Deus e o homem. O homem também age. É preciso que o homem seja responsável também nesse processo. Então, quando falamos de santificação, o homem deve se santificar. Nós não jogamos a responsabilidade sobre Deus. Todo cristão deve buscar levar uma vida de santidade. Se não levar, sofrerá as consequências por causa dessa desobediência a Deus. Então, a santificação é a colaboração entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem, porque Deus coloca o Espírito Santo em nós e nos capacita a vivemos uma vida de santidade. Olha só que interessante esses versículos falando dessa relação entre Deus e o homem na santidade. Essa carta de 1 Pedro, o texto vai dizer o seguinte, que agora nós somos filhos obedientes, não vamos andar segundo os tempos passados, onde vivíamos no pecado. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Ou seja, Deus ordena a nossa santidade. E aí, quando chega na mesma carta, o texto vai falar assim, primeiro a gente leu a nossa responsabilidade, e mais agora, mais à frente na carta, o texto vai dizer, e o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Ou seja, a primeira parte dessa passagem de 1 Pedro vai falar da nossa responsabilidade. Nós devemos buscar santidade. E nessa outra passagem da mesma carta vai dizer que é Deus quem vai nos aperfeiçoar, nos firmar, nos fortificar e nos fundamentar. Ou seja, há uma colaboração entre Deus e o homem nesse processo de santificação. Em Filipenses 2, versículo 13, o texto vai dizer, Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ou seja, essa vontade de ser santo, essa vontade de buscar fazer a vontade de Deus, isso é Deus que coloca em nós, é Deus quem trabalha em nós através do Espírito Santo. Deus é que faz em nós o querer e o realizar. É isso que está escrito nessa passagem de Filipenses. Deus é o Deus soberano. Às vezes a gente pensa que tudo parte de nós, quando na verdade já partiu do coração e da vontade de Deus. E lá em Ezequiel 20, versículo 12, vai dizer, Deus fala o seguinte, também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ou seja, Deus é o Deus que santifica o seu povo. Lá em Hebreus 2:11, o texto vai falar assim, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Ou seja, Deus é o Deus que está nos santificando e nós somos aqueles que somos os santificados e que devem buscar uma vida de santificação. E ainda na mesma carta, no capítulo 12, versículo 10, vai dizer, pois eles nos corrigiam por pouco tempo. Eles têm os nossos pais anteriores, nossos líderes anteriores, Abraão, Jacó, Isaac, todo esse povo aí,
que foi orientando o povo ao redor da história. O texto vai dizer assim: eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Ou seja, Deus ele está nos disciplinando, ele nos coloca em situações que vão fazer com que nós exerçamos a nossa santificação. Ou seja, Deus trabalha em nós e nós trabalhamos para andarmos em santidade. E, por último, nós precisamos andar na dependência do Espírito Santo e da Bíblia. Saber o que a Bíblia diz a respeito de santidade e buscar a ajuda do Espírito Santo para que ele nos auxilie nesse processo de santificação. Então, era isso que eu queria falar sobre santificação. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas aprendam sobre a salvação, sobre santificação. Diga aí nos comentários, é fácil levar uma vida de santidade? É difícil, não é? Mas ela é uma obrigação, uma ordenança para todo aquele que serve a Deus. Grande abraço e até mais.